Olá, eu sou o Lucas, aluno do curso de Engenharia Elétrica da UF, e nesse vídeo a gente vai apresentar a solução da atividade 2 da disciplina de Análise de Redes Elétricas 1. O tema da atividade é a análise de um sistema elétrico trifásico com fonte desbalanceada, usando o método das componentes simétricas. Então, no roteiro aqui, a gente vai começar apresentando um problema proposto, que no caso é um sistema trifásico com fonte desbalanceada. E aí, para desenvolver esse problema, nós vamos usar três ferramentas: o sistema por unidade, o modelo π da linha e as componentes simétricas. Primeiro, a gente explica o que são a sequência positiva, negativa e zero. Depois, montamos as três redes de sequência e resolvemos o sistema. E aí, por fim, a gente mostra os resultados e por que esse estudo importa para a rede elétrica. Este é o mesmo sistema da atividade 1. Então, a gente utilizou o mesmo sistema. E aí ele é composto por um gerador de 21 kV, um transformador elevador com a relação de transformação de 20 para 500 kV, uma linha de transmissão de 150 km, operando em 500 kV, e no final, uma carga de 1.500 MW e 300 MVA reativo, dois reatores de 200 MVA reativo cada, e um capacitor de 100 MVA reativo também. A novidade aqui é que a fonte está desbalanceada. As três fases têm tensões com módulos diferentes, 21, 20 e 18 kV, e os ângulos também são diferentes, mais 20 graus na fase A, menos 90 graus na fase B e mais 120 graus na fase C. Existe um sistema desequilibrado. Em um sistema desequilibrado, as três fases teriam o mesmo módulo e estariam separadas exatamente por 120 graus entre si. Nesse caso, bastaria analisar uma fase, porque o componente das outras seria idêntico, só desbalanceando, deslocado no tempo. Aqui isso não funciona, porque as fontes têm tensões diferentes em módulo, em ângulo e em cada fase. Por isso, a corrente resultante também é diferente em cada fase, e o componente de uma fase não se repete nas outras. Precisamos de um método que consiga tratar esse desequilíbrio de forma organizada, e é exatamente isso que os componentes simétricos fazem. A gente vê aqui no slide 4. Então, nos componentes simétricos, a gente tem esse teorema, que foi desenvolvido em 1918, que resolve esse problema de forma mais correta, né? Mais elegante, vamos assim dizer. Ele diz que qualquer conjunto de três fasores desequilibrados pode ser escrito como a soma de três conjuntos equilibrados, chamados de sequência positiva, sequência negativa e sequência zero. A sequência positiva é composta por três fasores de mesma magnitude, separados por 120 graus, que giram no sentido normal das fases, então A, B e C. E esse é o sistema equilibrado que conhecemos, né? É a sequência positiva que produz o campo gerante útil nos motores e geradores, responsável pela conversão de energia. A sequência negativa também tem três fases, tem três fasores de mesma magnitude e separados por 120 graus, mas, no caso, giram em sentido contrário. Esse sentido invertido é prejudicial ao sistema. Em máquinas girantes, a sequência negativa produz um campo contrário ao campo principal, o que gera perdas e aquecimento nos enrolamentos. Por isso, normas técnicas estabelecem limites para o nível de sequência negativa tolerado em geradores e motores. Já na sequência zero, é diferente das outras duas. Os três fasores têm a mesma magnitude e estão todos em fase, ou seja, apontam na mesma direção ao mesmo tempo. Não há rotação e não há campo girante. A corrente de sequência zero precisa de um caminho de retorno pelo nêutron ou pela Terra para circular. Por isso, ela está diretamente ligada a faltas à Terra. Quando uma das fases toca o solo, a corrente de sequência zero é o que indica que isso aconteceu. A transformação entre os fasores de fase e as componentes simétricas é feita pela matriz de Fortescue A. No caso é que a gente está apresentando aqui. Aplicando essa transformação nas tensões de fonte, encontramos a sequência positiva com magnitude de 0,9 PU, denominado do sistema. A sequência negativa tem 0,1 PU e a sequência zero tem 0,1
um PU também. Aí a gente consegue destrinchar aqui um pouco melhor os dados. Esses valores pequenos de negativo e zero confirmam que o desequilíbrio é pequeno. O sistema está perto do equilíbrio, mas não totalmente. Aqui a gente traz a forma que a gente fez os cálculos e também os valores. Então, modelagem em PU. Antes de montar as redes de sequência, precisamos colocar todos os parâmetros na mesma base. Para isso, usamos o sistema por unidade, o PU no caso, né? A importância disso é a sequência. O sistema tem vários níveis de tensão. O gerador opera em 21 kV e a linha em 500 kV. Se fôssemos trabalhar com os valores reais, precisaríamos converter todas as impedâncias a cada vez que passássemos por um transformador. E em PU, esse problema desaparece. Todos os elementos do sistema passam a ser representados em uma escala comum, onde o valor de referência é 1. E isso é explicado um pouco melhor no vídeo 1. A gente está no vídeo 2 da atividade 2. Caso tenha dúvida de conversão de PU e utilização de PU, volta no vídeo 1 que vai facilitar o seu entendimento. Isso facilita comparar impedâncias de elementos muito diferentes, como um transformador de grande porte e de pequeno reator, e também facilita verificar se os resultados fazem sentido. Outra vantagem é que o transformador em PU se torna apenas uma reatância em série. A relação de espera deixa de aparecer explicitamente nos cálculos. A base de potência escolhida foi 100 MVA. A partir dela, calculamos a base de impedância, que é a tensão de base, ao quadrado, dividida pela potência de base, e a base de corrente, que é a potência de base dividida pela raiz de 3 vezes a tensão de base. Com essas bases, convertemos todos os elementos. O transformador com reatância de 10% na sua base de 1800 MVA vira os dados que a gente está apresentando aqui na nossa planilha. Então, a partir disso, a gente consegue ir para o próximo slide, que é o modelo Pi da linha. Então, a linha de transmissão de 150 km é representada pelo modelo Pi. Mas antes de entender o modelo, é importante entender por que uma linha de transmissão tem impedância. Afinal, ela é só um fio de metal, certo? Na verdade, não. Uma linha de transmissão de alta tensão tem 3 efeitos físicos que precisam ser modelados. O primeiro é a resistência, o segundo é a indutância e o terceiro é a capacitância. E a partir disso, a gente... como que o modelo Pi representa tudo isso, né? Como que a gente vai conseguir representar todos esses 3 pontos. Então, uma linha de transmissão, na realidade, tem esses parâmetros distribuídos ao longo de todo o seu comprimento. Cada metro de cabo tem a sua parcela de resistência, indutância e capacitância. Para o comprimento de 250 km, podemos usar um modelo concentrado, que agrupa todos esses parâmetros em elementos discretos. O modelo Pi é esse modelo concentrado. É essa simplificação, né? No modelo Pi, a resistência e a indutância total da linha são agrupados em uma única impedância série, localizada no meio do circuito, como vocês podem visualizar na exemplificação da imagem no slide. A capacitância total da linha é dividida ao meio. Metade é colocada em paralelo na entrada da linha e metade na saída. Quando você olha para esse circuito, ele tem a forma da letra grega π, né? Uma barra horizontal no meio com 2 barras verticais na ponta. Daí sai o nome do modelo Pi. Esse modelo nos dá os valores de impedância e de admitância que usamos nos cálculos deste trabalho, tanto para sequências positivas quanto para sequências negativa e zero. Os parâmetros de sequência zero são bem maiores, porque nesse caso a corrente retorna pelo solo em vez de retornar pelos outros condutores. E o solo oferece muito mais resistência e indutância do que o cabo metálico. A partir disso a gente consegue ir para as 3 redes de sequência. Então, as 3 redes de sequência, uma das grandes vantagens das componentes simétricas é que, para sistemas com impedâncias simétricas, que é o caso aqui, as 3 sequências ficam completamente dependentes entre si. Isso significa que podemos montar 3 circuitos separados, um para cada sequência, e resolver cada um individualmente. Então, a rede de sequência positiva tem a fonte de tensão positiva V1 ativa e todos os elementos do sistema conectados com os parâmetros de sequência positiva. A rede de sequência negativa usa exatamente a mesma rede positiva, os mesmos elementos e as mesmas impedâncias. A única diferença é a fonte, que agora é tensão de sequência negativa V2. Isso acontece porque, para impedâncias simétricas, os parâmetros de sequência positiva e negativa
são iguais. A rede de sequência zero é diferente, né? Ela usa os parâmetros de sequência zero, que são maiores por causa do retorno pelo solo. Mas há particularidade importante. O transformador tem ligação delta no lado de baixa tensão. A ligação delta não fornece caminho para a corrente de sequência zero circular para fora do enrolamento. Isso significa que a corrente de sequência zero fica circulando dentro do delta e não passa para o lado de alta tensão. Na prática, do ponto de vista do lado de alta tensão, é como se o transformador fosse um circuito aberto para a sequência zero. Por isso, a corrente de sequência zero no lado de alto é igual a zero. Beleza? Então a gente consegue ir para o próximo ponto, que é já a resolução de correntes e tensões. Então, com as três redes montadas, resolvemos cada uma como um circuito de corrente alternado comum. O primeiro passo é reduzir cada rede a um circuito equivalente simples, visto pelos terminais de fonte. Fazendo isso, encontramos a impedância equivalente de 0,073 pu no ângulo de 33,65 graus. A corrente de cada sequência é simplesmente a tensão de sequência dividida por essa impedância equivalente. A corrente de sequência positiva dá 13,11 pu no ângulo de 13,65 graus. E esse é o valor dominante. É essa corrente que carrega a maior parte da potência para a carga. A corrente de sequência negativa dá 1,58 pu com ângulo de 102,75 graus. E esse valor é bem menor, o que confirma que o desequilíbrio do sistema é pequeno. A corrente de sequência zero é igual a zero, porque o transformador em delta bloqueia esse caminho, como explicamos no slide anterior. Com as correntes conhecidas, calculamos as tensões em todas as barras do sistema. A tensão na barra 2, do lado alto do transformador, é de 0,918 pu na sequência positiva. A tensão na barra 3, no ponto de conexão da carga, é de 0,818 pu na sequência positiva, e esses valores são calculados para cada sequência separadamente. Para voltar das sequências para cada fase, aplicamos a transformação inversa, a matriz A inversa, que como a gente apresenta aqui embaixo. E essa é a mesma matriz de Fortescue, que com as linhas reorganizadas, multiplicadas por 1/3, ela combina as três sequências e reconstrói os valores de cada fase. Feito isso, a gente dá a volta às fases e às unidades. Então, após aplicar transformações inversas, a gente recupera os valores de tensão e corrente em cada fase. As fases continuam com os valores diferentes entre si, porque o desequilíbrio original da fonte se propagou pelo sistema, e isso é esperado, né? O método apenas organizou e quantificou esse desequilíbrio, não eliminou. Por fim, a gente converte tudo em pu para as unidades elétricas reais. A tensão da base do lado de autotransformador é 500 kV dividido por raiz de 3, que dá aproximadamente 288,7 kV. A corrente de base é a potência da base dividida por raiz de 3, e a tensão de base, o que dá 0,115 kV, kA. E multiplicando os valores em pu por essas bases, obtemos os valores em kV e Ka. Por fim, a gente chega na conclusão, nos resultados e análise. Então, olhando para os resultados finais, podemos tirar algumas conclusões importantes, né? A sequência positiva representa cerca de 96% da magnitude total das tensões na fonte. O sistema está perto do equilíbrio, mesmo com fonte desbalanceada. A sequência zero foi completamente bloqueada pelo transformador em delta. Ela não se propagou para o lado de alta tensão. Isso mostra a importância da escolha da ligação do transformador. O delta protegeu o restante do sistema ao receber essa componente. A sequência negativa, por outro lado, se propagou. Ela aparece nas tensões finais na barra 3, causando uma variação de quase 10% entre as fases. Na prática, isso significa que as três fases chegam à carga com tensões diferentes, o que pode afetar o funcionamento de motores e outros equipamentos sensíveis ao desequilíbrio. O resultado central é esse. O desbalanço da fonte é atenuado ao longo do sistema, mas não desaparece. E o método de componentes simétricos foi o que nos permitiu enxergar separadamente e quantificar cada um desses efeitos. E por que isso importa, né? Porque esse método é tão importante para a engenharia. As componentes simétricas
são a base de estudo de faltas e de proteção dos sistemas elétricos. Quando ocorre um curto-circuito em uma linha ou em equipamento, o sistema fica desequilibrado instantaneamente. É exatamente nesse momento que as componentes simétricas entram em cena. Elas permitem calcular as correntes de falta em cada ponto do sistema, o que é essencial para ajudar corretamente os relés de proteção e os disjuntores. Um relé mal ajustado pode não atuar quando deveria, deixando o defeito sem isolamento, ou pode atuar quando não deveria, desligando partes saudáveis do sistema. Perdão, um relé mal ajustado pode... É isso. As componentes simétricas são o que permite fazer esse ajuste com precisão. A sequência negativa é monitorada de perto em sistemas com geradores de motores. Quando ela está presente, o campo girante que ela produz atua no sentido contrário ao campo principal da máquina. Isso induz correntes nos enrolamentos do motor em uma frequência de duas vezes a frequência nominal, gerando perdas e aquecimento localizado. Com o tempo, esse aquecimento degrada o isolamento dos enrolamentos e o enrolamento dos enrolamentos e reduz a vida útil da máquina. Por isso, os geradores de grande porte têm relés específicos para proteção contra desequilíbrios de corrente, baseados justamente na medição de sequência negativa. A sequência zero é fundamental para detectar as faltas à terra. E, por fim, a qualidade de energia de dimensionamento, o desbalanço afeta as cargas e equipamentos. Componentes simétricos transformam um problema desequilibrado em 3 circuitos simples e equilibrado. Então, com isso a gente finaliza o vídeo. Gostaria de agradecer a sua atenção e muito obrigado por assistir.